Oi, gente, eu sou a Mari Pavan, do Agiliza Lab, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, médios, e tô vestindo uma camiseta também branca com os dizeres "Faça como uma garota". A dica de hoje é para ajudar você que tá com problema com cabos que estão partidos, com fones de ouvido que já desgastaram. Muitas vezes você já tentou consertar esses cabos com fita isolante, a fita soltou, ficou grudando. Eu vou apresentar hoje para vocês uma solução maravilhosa que vai resolver sua vida dos problemas dos cabos partidos. Essas pecinhas aqui que eu tô segurando são chamadas de tubos ou de espaguetes termorretráteis. Elas têm esse nome justamente porque quando a gente aquece, ou seja, a parte do termo, quando você esquenta esses tubinhos, esses espaguetes, eles se retraem. Então eles conseguem se moldar a diferentes cabos e diferentes coisas que você precisa isolar. Ou seja, se você fizer uma emenda elétrica e proteger com o tubo termorretrátil, você vai estar isolando essa emenda elétrica. Ou seja, se você encostar em cima dela, mesmo que seja em um cabo que está energizado, você não vai correr o risco de tomar choque. Vamos então ver como ele funciona. Eu tô aqui com um tubo que é bem largo e aqui um isqueiro. Então quando eu aqueço, olha o que acontece com ele. Ele se encolhe. Ou seja, ele se retrai, como o próprio nome diz, termorretrátil. E aí, quando ele se encolhe, ele consegue abraçar exatamente o formato daquilo que você está colocando, seja o cabo ou seja a pontinha do fone de ouvido. Existem dois pontos que são importantes de você saber. A primeira é que na maioria dos casos, esses tubos, eles têm uma proporção de redução de 2:1, ou seja, quando você aquecer um tubo desse tamanho, ele vai se reduzir só até a metade. Eu digo isso porque ele existe em tamanhos diferentes, né? Em larguras diferentes. Ou seja, se você quer colocar, por exemplo, no cabo de um fone de ouvido, se você colocar esse aqui, ó, que é muito largo, esse amarelo, ele vai ficar frouxo, ele vai ficar folgado. Então é importante você comprar um tubo que seja do diâmetro, do tamanho, o mais próximo possível do cabo que você quer proteger. E a segunda coisa, também relacionada ao tamanho do tubo, é observar quais são os tamanhos das pontas do cabo que você quer colocar. Então, por exemplo, se esse cabo aqui USB é um cabo que você quer consertar, você precisa de um espaguete que passe por essa ponta, pela ponta menor. Porque para passar por essa ponta aqui vai ser um espaguete bem largo, vai ser um tubo bem largo. Então o ideal seria usar um tubo que passe por essa aqui. Então, sempre que você for consertar qualquer cabo, lembra disso. Se é um corte, por exemplo, no meio desse cabo aqui, ele vai precisar passar por alguma das extremidades. Então medir qual é a ponta e qual é o tamanho do tubo que você vai usar para conseguir chegar no meio do cabo. Então aqui nesse caso eu tô aqui com um pedacinho do tubo vermelho e quero proteger esse fone de ouvido aqui para ele não lascar, para ele não se soltar. Então eu vou comprar, ó, como eu falei o tamanho, eu comprei um tamanho que consiga passar pela extremidade do fone e vou localizar ele mais ou menos até aqui, assim, ó, para ele ficar bem firme. Então vou encostar ele aqui, vou segurar e aí, gente, você vem com um isqueiro ou você pode vir com um maçarico pequenininho, mas o importante é você não queimar o tubo, você vai só aquecer. Então, nesse caso, usando isqueiro, você pode fazer isso aqui, ó. Então, é não deixar a chama parada, a chama, né, queimando a fita, o tubo, né? E tomar cuidado também com a mão, tá, gente? Porque ela esquenta. Então, vem fazendo esse processo com calma. Ó, já dá pra ver que ele deu uma boa aderida ali. Então, vou virar, ó, a pontinha aqui aqui não tá quente. E vou fazer o resto com o cabo. Sempre lembrando de não deixar queimar, tá, gente? Porque senão você corre o risco de queimar o cabo do fone e não é isso que a gente quer. Existem alguns modelos de sopradores térmicos que resolvem esse caso, mas muitas vezes são coisas profissionais que a gente acaba não tendo em casa. Então aqui, ó, essa fumacinha ela sai e depois o seu cabo já fica bem protegido e não corre o risco de desgastar aqui por conta do uso. Espero que essa dica tenha te ajudado a você não precisar mais jogar fora seus plugs ou seus fones que ainda estão funcionando, mas que estão ali só por um fiozinho para parar de funcionar. E se por acaso seus fones de ouvido são novos, ou mesmo seus cabos USB ou cabos de celular também estão novos, estão em bom estado de conservação, você pode fazer isso aqui também para evitar que eles se desgastem e correr o risco de ficar sem seu cabo ou seu fone. Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui pra mim. Eu tô também lá no @AgilizaLab, sempre com dicas, tutoriais e um monte de coisa pra te mostrar que ferramenta é sim coisa de mulher.